Olá, meu nome é Graça Silva e estamos mais uma vez aqui neste canal Por Mãos de Mulheres para falar um pouco de assuntos inerentes à nossa vida, do nosso cotidiano, coisas assim que podem ajudar, né, a você, ou, enfim, a cada um de nós a refletir melhor alguns posicionamentos, né, algumas questões da nossa vida. E hoje nós temos um assunto que eu diria mais um questionamento para a gente refletir, que é: você está aberto o suficiente para aceitar posicionamentos diferentes que não sejam os seus? Até que ponto a gente realmente está aberto a aceitar posicionamentos que não sejam os nossos, né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão, sobre essas divergências de pensamento, sobre questões assim que muitas vezes as pessoas levam tão ao pé da letra, de forma tão radical, né? Um posicionamento, uma ideia que muitas vezes deixa, como é que se diz assim, um ambiente, né, próspero só para conflitos, né, para como é que eu diria assim, da discórdia, né? Eu acho o seguinte, que a gente vive numa sociedade que é muito plural, né? As pessoas, elas têm ideias, elas têm pensamentos, elas têm valores múltiplos, né? E principalmente aqui no Brasil, onde toda a forma, né, que foi constituído a nossa nação, o povo brasileiro, com diferentes ideias e povos, né, de outros países, de outras culturas, né? Então a gente vive entre uma miscigenação, né, não só de, de branco com preto, com indígena, né? Mas com pessoas de outras culturas, até culturas asiáticas, né? Mas a gente vive dentro de um só país, né? Não querendo, como eu quero dizer, desmerecer que por estarmos dentro de uma só nação, que é o povo brasileiro, né, constituído por todas essas culturas de países diferentes, que vieram desde a colonização, mas que continuam, porque a migração ela é constante, né? A gente está ainda recebendo pessoas que vêm de outros países como refugiados. Então, cada pessoa que chega ao nosso país, ela vem com uma bagagem cultural, com estilos de vida, com valores diferentes, né? E nós, povo brasileiro, somos constituídos com tudo isso, porque a gente tem que conviver com toda essa mistura, né, de conhecimento, de valores, né, de arte, de cultura, de religiões. Então, isso é muito plural aqui no nosso país, no Brasil. E isso é o que faz a nossa gente, o nosso povo brasileiro, ser o povo mais bonito, mais alegre, mais rico culturalmente, né? Porque vai desde a nossa culinária, desde a alegria da gente se expressar, a forma da gente celebrar, né? A forma da gente viver a vida, né? Conduzir as coisas que a gente conduz, né? O nosso trabalho, a nossa educação, a nossa forma de viver em sociedade. Então, tudo isso é muito plural, é tudo muito, é construído, né, tecido por todas essas culturas de pessoas que vieram e enriquecem a nossa cultura, que é a cultura brasileira ímpar, né, eu diria. Então, o que eu quero colocar é que muitas vezes a gente se posiciona de forma contrária a determinadas coisas, né? Determinados pensamentos, a determinadas formas de vida, achando que há uma só, que há uma única forma de viver. Não, gente, existe tantas formas de vida, tantas formas de você conduzir, né, culturalmente, a sua expressão, a sua forma
de vivenciar essa cultura, esse pensamento, a sua ideologia, o seu jeito de ser. Não necessariamente temos que ser ímpar. Não, quanto mais o plural, quanto mais a diversidade, né, mais enriquece a unidade, que é a questão de ser povo brasileiro. Eu estou trazendo esse questionamento porque eu tenho percebido que ultimamente, está havendo muitas discussões na sociedade a respeito de pensamentos, né, principalmente por expressar, né, a, a sua posição política, a posição de entender que a vida é assim, que grupos de pessoas têm mais direitos que outros, que a vida, nós estamos tratando de pessoas, né, de pessoas humanas, e todos somos humanos, né? Então, dentro dessa sociedade que é plural, que é o Brasil, há espaço para todas essas pessoas. E há espaço também para a gente, de forma democrática, de forma sociável, de forma amistosa, de forma alegre, né? Conduzir conduzir todas essas questões, não necessariamente um sobrepondo o outro, né? Então, as famílias muitas vezes se dividem por questões de relacionamentos, né? Por um ou outro tomar uma decisão de vida que acha que a família pode até se envergonhar, né? Eu tenho visto pessoas dizerem, colegas até, que têm vergonha porque uma pessoa tomou uma posição de vida. E, gente, as pessoas, elas têm o direito de viver, né? De decidir o que querem ser, o que querem fazer de sua vida, desde que não seja de forma que venha desmerecer ou desrespeitar a vida do outro. Então, todo mundo todas as pessoas têm o direito de viver, de ser feliz, de ser livre, mas desde que essa liberdade não venha fazer com que outras pessoas se tornem reféns de sua liberdade, ou que seu direito seja a mais que o direito do outro, entendeu? Então, dentro dessa sociedade que tantos pensamentos, que tantas culturas, então o respeito ao outro, eu acho que é a base de tudo, né? Então, até que ponto, né, eu estou com a mente totalmente aberta o suficiente para aceitar viver em meio a diferenças, né? Pessoas que pensam diferente, pessoas que amam de forma diferente, as pessoas que se relacionam diferente, as pessoas que se expressam de forma diferente. Então, ficamos com esse questionamento e vamos pensar um pouco que muitas vezes não é a minha razão que é a mais, a minha, como eu quero dizer, que não é aquilo que eu acho como certo, né? Que é realmente o que é certo para o outro, né? Aquilo que eu acho que é racional para mim pode também não ser totalmente para o outro. Então, esse respeito à outra pessoa, o querer fazer com que todos nós possamos conviver em harmonia. Eu acho que isso parte muito de nós enquanto mulheres, porque a gente que direciona o nosso lar, a nossa casa, a nossa participação também na vida de sociedade, na vida política, traz também muito esse questionamento do que nós podemos fazer enquanto mulheres para a nossa sociedade ter mais harmonia, mais paz, mais amor, né? E continuarmos sendo esse povo lindo, maravilhoso, povo brasileiro que pensa diferente que age de diferente forma, que tem culturas diferentes, diferentes de celebrar, de viver sua cultura, mas que estamos todos juntos no mesmo território, numa mesma nação, que é a nação brasileira. Então, vamos pensar em fazer com que a nossa mente também possamos ouvir mais o outro, né, para poder entender melhor o outro, sejamos mais empáticos, né, com os outros,
para a gente também sentir a dor do outro, ser mais... porque eu acho que a empatia ela é fundamental, sim, para que a gente possa entender o outro, né? Que o que é bom para mim pode também não ser tão bom para o outro, né? Então, aquilo que eu não quero para mim, também não quero para o outro. Então, tentarmos ser dessa forma o mais coerente possível com a vida que a gente vive, né? Respeitando os outros, respeitando dentro de casa as pessoas, né? Porque pensam diferente, porque têm idades diferentes, né? Estão vivendo experiências diferentes. Respeitar mais os nossos vizinhos, porque eles também têm pensamentos, ideias, vivem também de forma diferente, dentro do nosso bairro, dentro da igreja, dentro da nossa sociedade como um todo. Então, isso que eu quero deixar enquanto mensagem para o dia de hoje e fazer com que a gente realmente se torne mais empáticos uns com os outros e possamos aceitar mais, né, os posicionamentos, né, que divergem um pouco dos nossos, mas que a gente possa entender também a posição do outro, né, principalmente de outras como nós, mulheres.